let's sweat, baby. Let the music take control. Conflito dos anos 90. A Guerra do Golfo foi um conflito travado entre os Estados Unidos e o Iraque em 1991, como o deslumbramento da invasão do Kuwait, realizada pelos iraquianos em 1990. A Guerra do Golfo foi um conflito que aconteceu entre os Estados Unidos, líder das forças internacionais, contra o Iraque. No começo de 1991, o ataque americano foi consequência da invasão do Kuwait pelo exército iraquiano em 1990. Essa guerra ficou internacionalmente conhecida por causa das imagens do conflito que foram transmitidas em tempo real pela cadeia televisiva dos Estados Unidos. Motivo que aconteceu a segunda parte da Guerra do Golfo em 1990. A Guerra do Golfo foi um conflito em que uma ação do governo iraquiano gerou uma reação internacional. De maneira direta, a Guerra do Golfo foi um conflito travado entre o Iraque e as tropas internacionais, lideradas pelos Estados Unidos em represália à invasão do Kuwait pelo Iraque em 1990 em agosto. Mais um conflito que marcou a década de 90. Os anos 90 iniciaram com o colapso da União Soviética e o fim da Guerra Fria, sendo esses seguidos pela consolidação da democracia, globalização e capitalismo global. Fatos marcantes para a década foram a Guerra do Golfo e a popularização do computador pessoal e da internet. Conflitos marcantes que aconteceu no Brasil na década de 90. Teve um fato marcante em 1992. Fernando Collor de Mello, envolvido em denúncias de corrupção, renunciou à presidência. Foi nos anos 90 que o mundo, como que conhecemos atualmente, começou a ganhar forma. Surgiram os primeiros telemóveis e os computadores em casa. Por exemplo, mundialmente as pessoas começaram a ser expostas a novos produtos digitais que deram origem a muitos gadgets que hoje preenchem os nossos dias. Para quem não entendeu, gadgets é uma gíria dos anos 90. Por exemplo, o significado é gadget ou gizmo é uma gíria tecnológica para designar dispositivos eletrônicos portáteis criado para facilitar funções específicas do cotidiano. Usando inovação tecnológica pode ser dispositivos inusitado ou tradicional que ganhando funções inteligentes ou desenhando mais avançado. Talvez você não tenha percebido que foi nos anos 90 que o mundo deu adeus ao VHS em 1996 ao adotar uma nova tecnologia que permitia ver vídeos de forma mais simples e com melhor qualidade. O DVD em 1998, com o aparecimento da Google, as pessoas passaram a fazer algo impensável até então, pesquisar quase tudo online e conseguir encontrar respostas. Passou a ser possível enviar mensagens de texto em vez de só telefonar. A verdade é que, desde o primeiro telemóvel Nokia até o Google.com, foram muitas as coisas que aconteceram nos idos anos 90. A verdade é que devemos muito aos anos 90. Foi nessa década que começou a nascer o mundo que conhecemos hoje. Como, por exemplo, temos a Nokia, a Nintendo, a PlayStation ou até mesmo o DVD, que nos ajudaram muito até nos dias de hoje. A década de 90 foi responsável por estabelecer o mundo tecnológico que conhecemos hoje, desde os principais controles de videogame até os primeiros telefones celulares. Como a grande evolução foi a internet nos anos 90, ela promoveu grandes mudanças, interferindo na estrutura dos diferentes sistemas, transformando as relações e as comunicações globais. A moda nos anos 90 era alegre, colorida e abusiva de diferentes tecidos, cortes e sobreposições. Na década não tinha nada de minimalista, era a época de oversize, tamanhos grandes, nas estampas das roupas virtuosas e chamativas. A moda masculina também era cheia de cores, estampa e logos de marcas conhecidas. As camisas xadrez e flanelinha também foram uma febre na época por conta do movimento grunge. Essa pegada justamente com a jeans e o console atraía muitas jovens durante a época e permanece até os dias atuais.
O estilo de música que fez mais sucesso nos anos 90 já foi pro lado pop, como Britney Spears, Madonna marcaram a década. O que mais bombou nos anos 90 foi a música mais tocada na década no Brasil. E foi uma trilha sonora de um filme, O Guarda-Costa. É considerada a canção feminina mais bem sucedida de todos os tempos. Nos anos 90, as pessoas usavam roupas diferenciadas para ir em festa, tipo saias longas, calças mais largas, tipo pantalona, estampas de bichos, sapatos com bicos quadrados, blazer bem sequinho. Com a dissolução da União Soviética, a unificação alemã e a derrubada das repúblicas socialistas na Europa Oriental, os países ocidentais puderam implementar suas políticas sem contestação de peso. Naquele começo da década de 90, para os países do bloco ocidental, particularmente para os Estados Unidos, a derrota do inimigo de longas décadas podia abrir espaço de longa era de prosperidade e paz. Em 1996, os Estados Unidos, a principal potência econômica, aferiram ganhos financeiros com as transações internacionais da ordem de 3% do PIB, enquanto os investimentos externos atingiram aproximadamente 25% do PIB. Já na Inglaterra, quando era a principal economia do mundo antes da Primeira Guerra Mundial, a parcela do capital aplicando no exterior era aproximadamente 40% e apresenta um longo caminho para que a globalização em curso consiga atingir níveis de internacionalização do período de 1875 a 1914. O mundo vive, desde a década de 90, uma importante crise econômica. Após o fabuloso desenvolvimento dos 30 primeiros anos depois da Segunda Guerra Mundial, as relações de força mudam, os conflitos acentuam-se e a economia estagna, inclusive e sobretudo nos grandes países desenvolvidos. Muitas mudanças ocorreram na economia brasileira nos anos 1990. A estrutura produtiva da economia brasileira aumentou-se consideravelmente após 1990, no sentido de aumento de consumo de máquinas, equipamentos e demais insumos intermediariamente importados e pelos crescimentos do setor de serviços. Na mesma época, a inflação disparou. Ocorria então a pior crise financeira da história do país, que se arrastou por toda a década de 1980. Para piorar, entre 1990 e 1992, o Brasil foi alvo de mais uma crise, o Plano Collor, que ficou marcada por um profundo momento de regressão, economia e agravamento da crise.